E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E o tema do vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância desses eventos presenciais na minha carreira. Se você não sabe, nesse final de semana que acabou de passar, teve o evento do Netuno, né? O primeiro congresso mundial de trade esportivo. E, cara, foi sensacional, foi muito top mesmo. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre essa experiência, comentar um pouquinho das palestras, né? E falar pra vocês um pouco da importância ali dos eventos presenciais, assim, na minha trajetória como trader mesmo, sabe? Que virou algumas chaves na minha cabeça que eu acho que é importante compartilhar com vocês. Bom, primeira coisa é que uma das minhas grandes viradas de chave, já tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, foi exatamente um encontro presencial que existiu. Não só encontro presencial, mas um curso que na época o pessoal do clube tinha, que era o Construa Seu Método. Esse curso era ministrado por dois caras, que eram o Tavares e o Theo. E aqui em São Paulo tiveram um dia antes, né? Foi na sexta-feira, salvo engano, e o curso foi no sábado. Na sexta-feira à noite, a gente se encontrou em um bar. E ali, cara, eu conheci muita gente, mas muita gente mesmo. O Theo, o Vaguinho, que hoje é meu irmão, o Paulinho, o Tavares, que tava passando mal no dia, inclusive, o PC. Cara, eu conheci muita gente. Eu vou estar esquecendo aqui de alguns nomes, então nem vou continuar falando, senão eu vou fatalmente esquecer de alguns. Mas, cara, eu conheci muita gente presencialmente. E o fato de eu conhecer essa galera presencialmente, inclusive conheci o Gabigol naquele dia também. E o fato de eu conhecer esses caras presencialmente, meio que trouxe eles pro mundo físico, vamos dizer assim. Porque antes eu acompanhava esses caras no YouTube e eu colocava eles num pedestal mesmo, sabe? Eu botava eles muito lá em cima, assim, como se fossem santo graus, assim, algo inalcançável. E quando eu tava ali, no mesmo bar que eles, conversando com todo mundo, cara, eu meio que entendi que, beleza, eles são pessoas, são seres humanos mesmo, sabe? E na minha trajetória, assim, isso foi muito importante, porque foi no ano que eu decidi abandonar o meu cargo CLT para viver da renda variável e, sem dúvida nenhuma, participar desse encontro e estar lá nesse curso, o CSM, cara, fez total diferença para mim, sabe? Porque ali eu entendi que eles eram de verdade, que eles eram reais, que eles eram pessoas com erros e acertos. Eu tirei um pouco eles daquele pedestal que eu colocava e entendi que, bom, eles são pessoas. E se eles conseguiram, eu também consigo. E também no dia seguinte, né, desse encontro, no curso, eles falaram várias coisas lá, mas pra ser sincero, foram coisas que, por eu ser muito estudioso, eu já tinha entendido a maioria delas, né? Eu tenho inclusive o material do curso guardado aí até hoje. Mas assim, com relação ao conteúdo técnico, não foi assim tantas novidades. Mas o ponto principal foi conhecer esses caras todos. No dia seguinte eu tava almoçando com eles. Cara, foi assim, sem dúvida nenhuma, uma experiência ímpar na minha carreira e fez com que algumas chaves na minha cabeça virassem e fizessem eu entender que, bom, se eles conseguiram, eu também consigo, porque eles são pessoas assim como eu. Eu trouxe um pouco pra realidade, sabe? Aqueles meus ídolos todos, né? Todas aquelas pessoas que eu sempre admirei ali, né? Na geração de conteúdo. Então isso fez com que eu acelerasse um pouco, na minha visão, o meu processo de largar meu cargo CLT para viver da renda variável. Eu vi muita gente ali que vivia da renda variável e vivem até hoje da renda variável. Então, cara, foi sensacional, uma experiência assim ímpar. E falando um pouquinho agora do final de semana, cara, foi uma sensação muito estranha. Foi a primeira vez na vida que uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida veio me pedindo para tirar uma foto comigo, que é muito estranho, aí me apresentando: prazer, eu sou o Renan. Ah, você é o Renan? Claro, eu te conheço. Falo, nossa, que doideira isso, né? Jamais imaginei passar por isso na minha vida. Mas não só isso, o reconhecimento, o que a galera falou pra mim, cara, eu escutei cada história de cada pessoa ali que, assim, não vou nem ficar me alongando muito aqui, porque senão eu vou acabar ficando emocionado, porque foi muita história, assim, pesada mesmo, sabe? No sentido de que eu, de fato, consegui ajudar e contribuir com a vida das pessoas. Cara, isso é muito doido, sabe? E tem total relação com o meu propósito de vida. E, cara, foi, assim, sensacional. E falando com relação à geração de conteúdo, eu quero elencar aqui, cara, algumas palestras. Eu vou estar esquecendo de uma ou outra palestra aqui, mas tem algumas que eu acho que são bem importantes elencar. E importante, se você não participou do evento,
Se não me engano, o Netuno tá vendendo ou já vendeu a palestra gravada, né? Então fica aqui a recomendação para vocês investirem aí nessas palestras que foram muito top. Primeira coisa que eu quero falar é que assim, eu pude conhecer muita gente que eu só conhecia pelo YouTube, só tinha conversado pelo Instagram presencialmente. Entre elas pude rever o Abraão, né, que quando eu fui em lua de mel lá pra Europa, eu pude conhecer ele, o Paulo Rebelo, o Roberto Teixeira e vários outros traders aí que eu não vou citar o nome porque não são públicos, né? Mas esses três em especial porque são públicos. Pude conhecer eles presencialmente na minha lua de mel e pude rever agora o Abraão e também conhecer o Mikael, que quando eu tava lá em Portugal ele não pôde ir no almoço. E foi muito top conhecer ele também, conversei um pouquinho com ele enquanto o Abraão tirava foto. O Abraão tirava foto e eu e o Mikael a gente tava trocando ideia. E cara, foi assim, sensacional, muito bom. Pude conhecer o Draco presencialmente, o Zapalá presencialmente, conversei um pouquinho com eles. O Felipe Fernandes, que eu nunca tinha visto presencialmente, apesar da gente ter trabalhado muito tempo junto, lá no Leitura, né? Cara, pude conversar com ele um pouquinho também. Conheci ele presencialmente e rever o Theo, o PC, cara, o Paulinho, o Vaguinho, várias pessoas também da comunidade Alpha que trabalha lá com a gente todos os dias, pude conhecer toda a galera do Sul. Cara, eu não vou nem começar a citar nomes aqui porque senão fica maluquice. A galera lá de BH, de Minas em geral, né? Pô, galera do Sul, galera do Rio de Janeiro, cara, galera de Houston, Texas, mano, muito top, assim, não tenho nem muito o que falar. Foi, assim, uma das experiências, um dos finais de semana, assim, mais especiais da minha vida, sem dúvida nenhuma. O feedback que essa galera toda passou pra mim, assim, foi demais. E eu já tô muito prolixo, né? Então vamos lá com relação às palestras aí. Invista na palestra, na minha opinião, vai ser de muito valor. Vou elencar algumas aqui. Primeiro, a palestra do Felipe, velho, sobre MMA. Nunca tinha pensado em clicar no MMA. Ele falou várias coisas ali que fizeram bastante sentido pra mim, achei muito top. Aí veio a palestra do Felipe, falando o estudo de caso dele, tipo, muito legal também, falando as experiências dele, como que ele enxerga um método, né, uma validação de método, como que ele enxerga a carreira, o nosso longo prazo aqui dentro, muito top. O Draco, uma das melhores palestras, assim, foi um alívio cômico gigante o Draco. O Draco é exatamente como ele é no YouTube, é inacreditável. Pude conversar um pouquinho com ele, quase não o reconheci porque ele tava de cabelo curtinho ali. Mas cara, a palestra dele também muito top, uma palestra muito técnica. Mostrou vídeos dele operando na prática, como ele faz diariamente ali no seu Instagram. Cara, muito top, ele explicou a tríplice coroa, explicou as relações ali de proporção, né? Algumas estratégias dele, como o Draquito, que fica na proporção 3 para 1, né, no caso. Cara, muito top. Por que ele fecha no intervalo? Por que ele não fecha às vezes? Porque se ele não tá na posição, ele não entra no segundo tempo. Cara, uma aula de trading assim, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse continuado a minha carreira, né, no sentido ali do Match Odds, sem dúvida nenhuma eu estaria trabalhando muito parecido com o que o Draco faz hoje, porque assim como eu, né, ele vem dessa formação de mais longo prazo, mais respaldado na leitura de jogo, trabalhava majoritariamente back favorito, e aí com o tempo, né, esse back favorito passou a, não vou falar que passou a não ter tanto valor, mas passou a ser um pouco mais difícil você ter o controle do trade, né, enfim, e ele foi evoluindo no sentido do lay. Também aqui já vou elencar direto na palestra do Theo, que ele também comentou sobre isso. A palestra do Theo, cara, assim, cara, não tenho o que falar. O Theo, ele é apaixonante, velho. Tipo, o Theo falando assim, ele meio que te hipnotiza e você fica assim, nossa, Theo, caramba, não dá. Foi sensacional e o Theo falou muita coisa ali que eu nunca tinha visto ele falando anteriormente. Tanto no YouTube quanto presencialmente, eu nunca tinha visto ele falar sobre algumas coisas que ele comentou lá. Assim, sensacional, uma palestra calma, tranquila, serena, como é de costume do Theo. Ele tava sentado no palco, assim, cara, sensacional. O Theo, assim, é um cara que foi muito responsável pela minha consistência, né, isso eu já falei várias vezes, e de uns tempos pra cá eu mudei minhas abordagens, né, então não trabalho mais tão parecido assim com ele, mas tudo que eu aprendi lá no começo da minha carreira foi com ele, velho. Sim, uma das minhas principais viradas de chave foi conhecer ele presencialmente. Cara, sensacional, assim. A palestra dele foi demais mesmo, cara. Demais mesmo. E teve a palestra do Nelson também, cara. Pô, atleta, uma palestra super motivacional. Emocionou a gente lá, assim. Sensacional também, mostrando que com pouco tempo de mercado é possível, né, de você ter consistência, de você ter lucro, desde que você tenha foco. E isso daí, cara, não tem nem o que falar, né?
Foi assim, sensacional a palestra dele ali no quesito motivação mesmo. Ver um atleta que quase foi atleta olímpico, ficou faltando um pouquinho só, que ganhou inclusive do Michael Phelps. Cara, conhecer ele presencialmente e depois trocar uma ideia também no dia seguinte lá no futebol, sensacional. Assim, a mentalidade de um atleta é algo que é outro nível, é outra parada totalmente diferente, não tem nem como falar. Falar também um pouquinho do Ricardo Full Trader aqui. Jamais pensei que eu citaria ele no meu canal no YouTube. Mas, cara, ele me surpreendeu muito, assim, positivamente. No dia do evento em si, eu não consegui conversar muito com ele. Mas no dia seguinte do evento, teve futebol e ele tava... Cara, conversei bastante tempo com ele. Cara, que cara sensacional, assim. Ele tem o conteúdo dele, ele tem as coisas que ele acredita, ele vende os produtos dele. Mas, cara, tudo que ele não é um cara burro. Né, sem dúvida nenhuma, ele não é burro, ele é bem inteligente e conversando com ele você vê o nível de conhecimento que ele tem. Então, de fato, um cara, assim, que me surpreendeu positivamente, pra ser sincero. Eu que sempre fui um pouco hater dele, agora vou ser um pouquinho menos, tá, Ricardo? Não vou deixar de ser hater, não, tô brincando. Mas, assim, muito top mesmo. E eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora já compraram algum produto dele, conhecem ele, seguem o canal dele. Então, cara, fontes de conteúdo é o que não faltam. E aqui, né, eu tenho que lembrar um Tuga, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se ele quer que eu cite o nome dele, mas que ele sempre falou bem desse cara. Inclusive, esse eu posso citar porque é público, o Ivo do Gestão Trade, ele sempre falou muito bem do Ricardo, ele sempre acompanhou o Ricardo e, cara, tenho que dar meu braço a torcer aí, o cara é realmente sensacional, conversei com ele ali, cara, sem muito o que falar, tá? E aí, cara, a palestra do Abraão. Cara, a palestra do Abraão foi sensacional. Os Tugas, quando tem palestra aqui no Brasil deles, eles dão aula, dão show. Foi mesmo muito bom, a melhor palestra disparado. Porque, cara, ele é muito técnico e ele falou sobre coisas ali que, cara, sério, você não vê ninguém falando. E tudo em cima do que ele viu, das percepções que ele teve de mercado. E ele fala assim, com o que eu aprendi isso? Com ninguém, não tem ninguém falando sobre isso, então foi sozinho. Cara, o conhecimento dele, a leitura de jogo dele, cara, você percebe na palestra, pelo menos ao meu ver, que é uma coisa que, eu não vou falar que fica em segundo plano, é sim importante, mas a base dele e tudo que ele faz dentro do mercado é muito mais respaldado em entender o que o mercado está fazendo, enxergar esse tubarão dentro do mercado e aí sim ir tomando as suas posições. Ver as movimentações que existiram pré-live para o live, o que vai reverberar isso durante o live, ter uma análise pré-live ali. Cara, que palestra sensacional assim. Só agradecer ao Abraão por compartilhar esse conhecimento, porque apesar de não ser o meu mercado, cara, o que ele falou ali dá pra você expandir pra outras áreas. Sim, cara, não tem nem muita palavra pra descrever, foi assim, muito bom. E aí também teve a palestra do Diego, que falou de CS, né? Teve a palestra também do Cuba, falando ali também sobre as diferentes formas de você abordar um mercado. Cara, todas as palestras muito legais. E por último, porém não menos importante, né? A palestra do Vaguinho. Cara, que palestra sensacional, assim. Uma aula de trade esportivo ali. Explicou tecnicamente o porquê que ele começou a fazer o over daronco. E também, tecnicamente, o porquê que ele parou de fazer o over daronco também. Ou diminuiu bastante o volume do over daronco. Cara, assim, não tem muito o que falar. O Vaguinho ali, ele deu uma aula, representou muito bem todo mundo que trabalha o mercado de under limit, todo mundo que trabalha ali o mercado de gols em geral, porque foi uma verdadeira aula ali de trade esportivo. Explicou os motivos dele, o porquê que ele não se sentia confortável trabalhando o over limit daquela maneira, tendo que esperar chegar a odd, sabe? Tendo que ver o tempo de jogo, enfim. Explicou ali de maneira simples e transparente, de maneira muito clara também, como trabalhar o mercado de under, o porquê que ele foi no mercado de under, mostrou o gráfico de linha de preço, que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico detalhadamente o porquê que eu comecei a utilizar esse gráfico. Cara, sensacional, o Vaguinho deu aula de verdade, foi muito, muito top mesmo a palestra dele. E assim, em geral, cara, só parabenizar o Netuno e todos os patrocinadores que fizeram esse evento ser possível. O Girafa também, que estava na organização do evento. Cara, ele até me pediu feedback, eu vou responder ele já aqui. Mas, cara, o evento tava assim, lindo. Tipo, não tem nada a apontar, nada a acrescentar. O cronograma foi tudo certinho, não teve muitos atrasos. Teve um probleminha técnico ali, mas que foi resolvido rapidamente.
Cara, sensacional, parabéns pela organização do evento aí, Girafa. E quem sabe, fica aqui, né, o desafio pro Girafa aí. E também, claro, pro Netuno e todos os seus patrocinadores, para eles fazerem esse evento anualmente. Porque, cara, foi muito legal mesmo a experiência do congresso em si, todo o ecossistema, tudo que englobou o evento. Cara, não tem muito o que falar. Foi muito legal mesmo. E só faz com que a gente, que já é profissional da área, queira ainda mais incentivar a galera a gerar conteúdo, a falar sobre trade esportivo, a disseminar a palavra, porque é tudo uma comunidade só. Se tem uma coisa que eu entendi vendo Theo, Full Trader, eu, Paulinho, Vaguinho, Draco, Zapalá, Netuno... Cara, posso estar esquecendo de algumas pessoas aqui, o Tiquinho, cara, todo mundo nesse mesmo ecossistema, todo mundo nesse mesmo ambiente. Uma coisa que eu entendi foi, cara, a comunidade que a gente vive é muito pequena mesmo. E a gente tem que se fortalecer mesmo. E tem que estar todo mundo mesmo nesse ambiente. Seja você punter, seja você mais na leitura de jogo, seja você mais na leitura de mercado, seja você trabalhando com high stakes, seja você trabalhando com stakes pequenas, com muita rentabilidade. Cara, o importante é todo mundo coexistir dentro desse mesmo ambiente e pensar, né, no mercado como um todo, assim. Da minha parte, assim, só cabe dar os parabéns ao Netuno pelo evento. O evento foi sensacional mesmo. Pude conhecer presencialmente pessoas que eu já admirava há muito tempo. Pude rever grandes amigos. E, cara, um evento como esse, ele tem que continuar existindo, de verdade. Então, Netuno, por favor, já começa a organizar o segundo aí. E o que precisar de mim, todo o pessoal da comunidade Alpha, sem dúvida nenhuma, a gente vai dar o apoio necessário para você ir para a realização desse evento, porque é mesmo muito legal, é mesmo muito importante que esses eventos existam e que, de fato, a gente tenha cada vez mais esses eventos, porque faz diferença. Faz diferença. Eu não tenho dúvida nenhuma que muita galera que foi no evento no final de semana saiu de lá com outra cabeça totalmente diferente. Assim como eu, em 2019, participei do CSM, do Construa Seu Método, e fez com que eu largasse meu emprego CLT, tivesse muito mais confiança no meu operacional, porque eu recebi feedback das pessoas que eu admirava e admiro ainda. Cara, sem dúvida nenhuma, uma galera que estava aí no sabadão aqui em São Paulo fez diferença e vai fazer com que esse cara evolua em outro sentido. Com certeza virou várias chaves na cabeça de muita gente que ainda não é consistente. E, sem dúvida nenhuma, esses eventos só tendem a ajudar a nossa comunidade a crescer, a dar mais credibilidade para a nossa área, que é difícil. Cada dia está mais difícil dar credibilidade para a nossa área. E esse tipo de evento mostra a grandeza da nossa comunidade de verdade. Que apesar de ser muito pequena, ser muito nichada, a gente sim pode fazer diferença e pode alcançar, né, patamares que podem ser interessantes. E aqui eu vou compartilhar uma informação que o Ricardo deu lá no dia, que pela primeira vez o MEC autorizou, primeira vez na história, o MEC autorizou fazer um MBA de trading esportivo. Então vai existir um MBA de trading esportivo, que é algo impensável, mais na área de data science, mas assim, excelente. É meio que uma chancela do MEC ali, que isso daqui é algo sério. Cara, muito top, parabéns ao Ricardo por essa iniciativa e isso é excelente. Mais pra frente, com certeza, a gente vai ter mais informações. A universidade que vai fazer esse curso deve divulgar e aí eu trago aqui pra vocês mais informações. Mas, cara, imagina você poder fazer um MBA na área de trade esportivo. Sem dúvida nenhuma, é algo muito diferente, é algo muito diferenciado de verdade. Isso só faz dar credibilidade pra nossa área. Chique show, jovens? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje. Espero de verdade que eu tenha contribuído com alguma coisa aqui, que você tenha se sentido animado por um próximo evento, que você queira, né, produzir conteúdo aí, falar um pouquinho sobre a nossa área, porque é algo muito bom, é algo que vai fazer diferença no nosso longo prazo aqui dentro da renda variável. Chique show, jovens? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje. Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.